Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa palestra do Festival Costume Saudável. É um enorme prazer estar mais um ano aqui junto com o Festival Costume Saudável, no Mercadinho São Luís, que é um super parceiro e que todo ano, né, está trazendo esse festival que eu acho que agrega muito à nossa cidade, agrega muito a todos aqui desse ano, né, de forma online, que aí foi possível, né, mais gente até participar, a gente poder transmitir assim nosso conhecimento para muito mais gente do que a gente consegue até mesmo, né, no festival presencialmente. Então acho que tudo tem um lado positivo e o desse vai ser isso da gente poder levar tanta informação de forma virtual. Muito obrigada. E vamos lá começar a dar início, né, ao tema desse ano, que esse ano eu vou falar sobre introdução alimentar. Esse universo, né, da alimentação infantil, que é algo que assim eu venho trabalhando cada ano mais e que eu de fato acredito e gosto também de já preparar as mães, mesmo já na fase da gestação, para se preparar para isso, para essa fase da introdução alimentar, que é a forma que a gente tem como já construir os hábitos alimentares saudáveis desde cedo, né? Então, assim, a gente vê no público adulto, quando a gente atende adulto, que muitas vezes a gente tem que fazer uma reconstrução desses hábitos, né? Corrigir hábitos errados, que realmente fazer uma reeducação alimentar. E com as crianças, a gente tem a oportunidade de já começar fazendo certo. A gente tem essa opção, né? Assim, de tirar muitos vícios, de não introduzir esses vícios. De fazer realmente com que a criança já nasça e já comece a se alimentar da forma correta. Quando eu atendo famílias, né? Quando eu atendo os responsáveis pelaquela alimentação da criança, que vai introduzir, que vai começar a introdução alimentar, a principal dúvida é por onde começar. O que é que deve ser utilizado o que é que deve ser utilizado de fruta, de verdura, qual que deve ser o início, por onde deve começar mesmo. E a gente sabe que essa é uma dúvida assim muito grande, que gera às vezes até uma certa insegurança. E o que eu vejo assim ao longo dos anos e dos meus estudos, nas pesquisas, é que de fato não tem 100% certo ou 100% errado. Mas a gente pode ir através da individualidade, principalmente isso, através da individualidade, individualizando o cardápio de cada família. Então, assim, o que é certo para uma família pode ser errado, entre aspas, para outra família. E o que outra família julga que é errado, pode ser certo para aquela realidade daquela família. Então, eu sempre busco muito isso, adequar a realidade daquela família. E fazer um planejamento, né? Que eu acho que é o mais importante de você já ter planejado como que vai ser o decorrer dessa introdução alimentar. Então, quando eu atendo as famílias, eu faço por semana. Eu vejo qual é a realidade daquela família e vou fazendo semana a semana o que é que vai ser introduzido em cada semana. E eu sempre explico que, às vezes, podem ter algumas intercorrências, podem acontecer uma viagem, ou então o bebê ficou com dentinho, tá nascendo, ele vai ficar mais molinho, não vai querer comer tanto. E aquela semana que a gente planejou, ela pode perdurar por mais semanas. Ela pode durar 2 semanas ou 3, sempre respeitando o tempo do bebê, o tempo da criança. Tanto também para a gente introduzir. Como é que a gente vai começar? Será que toda criança tem que começar no mesmo período? Ah, fez 6 meses, eu tenho que começar. Não. A gente sempre tem que atentar para os fatores de prontidão, sinais de prontidão. Então, o bebê precisa estar sentando sem apoio. Nem todo bebê vai estar sentando sem apoio na mesma faixa etária. Completou 6 meses, todos os bebês vão estar sentando sem apoio? Não. Então, não é porque o meu bebê já começou e tem 6 meses e senta sem apoio que o seu bebê também vai começar, se ele não sentar. Então, isso é questão de segurança. E aí, quais são os aspectos de prontidão? O primeiro é esse, de sentar sem apoio. O segundo é ele demonstrar um interesse pela alimentação. E você também está preparado para fazer essa introdução. Como é que você fica preparado? Você vai planejar o que é que vai fazer naquela semana, vai conversar com o profissional, vai conversar com o seu pediatra, vai conversar com o nutricionista e vai saber por onde que você deve começar. Algumas famílias preferem começar pelo salgado, pelo almoço. Por que que isso seria bom em alguns casos? Pelo horário.
Às vezes é o horário que a mãe, de repente, já voltou a trabalhar e ela vai estar em casa e ela quer acompanhar. Ótimo, a gente começa pelos legumes e aí vai introduzindo aos poucos, de acordo com a demanda daquela criança. Outras preferem começar pelo lanche da manhã, por exemplo, pela frutinha, né, que é o que é mais comum da gente ouvir. E aí vai variar muito. Às vezes aquela mãe não está ali naquele momento, ou então é um momento mais corrido, e aquele momento da introdução alimentar vai ficar muito conturbado, e aí a gente vai vendo o que é que vai ser melhor. O que eu costumo mais indicar é começar primeiro pela fruta no período da manhã, depois a gente introduz a fruta no período da tarde, e depois a gente começa o almoço. No final de 4 semanas, a gente vai estar introduzindo o jantar. Se tudo, né, for correndo semana a semana. E aí, vamos lá, uma dúvida super comum. Qual é a fruta que eu vou começar, né? Tipo, qual é a primeira que eu vou introduzir? Será a banana, maçã, pera, mamão? Não tem regra se não tiver histórico de alergia na família. Então, qualquer fruta pode ser introduzida se não tiver histórico de alergia. Em caso de histórico de alergia, a gente já deixa algumas frutas mais para depois. Por exemplo, kiwi, o morango, a gente vai deixar mais para o final da introdução alimentar. No começo, nas primeiras frutinhas, eu gosto sempre de indicar frutas mais macias, como que é uma palavra que eu gosto muito de usar é tipo mais gentil para o bebê, porque ele não sabe que aquela comida vai matar a fome dele. Então é realmente uma construção, uma descoberta. Então vamos supor que a gente vai começar no abacate ou no mamão, que são frutas molinhas, né? Que dá realmente para levar a boca do bebê, o bebê pegar, descobrir aquela textura, né? E também se alimentar. Também se alimentar, por que que eu enfatizo tanto isso? Porque às vezes a mãe, o pai, né, os responsáveis, a avós, enfim, todo mundo cria uma expectativa muito grande que o bebê vai comer muito. Então, assim, meu Deus, ele não está comendo, e agora? Só que esse não é o momento dele estar se alimentando só pelas frutas, verduras, pelas comidas. Essas comidas vão entrar como um complemento. Daí vem introdução alimentar, vai ser introduzido, né, a alimentação complementar à amamentação, se for o caso, ou à fórmula. Isso também difere no tipo de introdução alimentar que a gente vai usar. Se o bebê está em amamentação ou se o bebê está em fórmula. Como é que a gente vai fazer? Então, isso também gera uma diferença no cardápio da criança. E aí, uma coisa que é muito importante também, que não é para deixar de dar, por exemplo, de mamar, para que a criança possa comer a fruta. Isso foi até uma pergunta que fizeram, né, na caixinha que eu deixei aberta lá no meu Instagram, antes agora da palestra. E aí uma pessoa me perguntou, e se eu estiver amamentando, como é que eu posso? Eu posso dar antes da fruta, depois? Você pode dar em qualquer horário que o bebê pedir. Qualquer horário que o bebê quiser mamar, ele pode, independente da fruta, do almoço, da refeição que ele estiver fazendo de alimentos. Se for fórmula infantil, aí muda. Se o bebê estiver tomando uma fórmula mamadeira ou no copinho, enfim, mas estiver fazendo uso da fórmula infantil, você tem que esperar um período até a alimentação. Então, a gente pede para esperar 40 minutos até uma refeição, por exemplo, do almoço ou de um jantar, certo? Então, assim, essa é já mais uma diferença entre quem amamenta e está na introdução alimentar e quem faz uso de fórmula infantil. Outra questão muito importante é a gente falar sobre os 1000 dias. Acho que muitas pessoas que se interessam pelo assunto, que pesquisam, né, que já ouviram até mesmo no Instagram, eu mesmo já publiquei várias vezes várias coisas relacionadas a esse assunto dos 1000 dias. Se você nunca ouviu falar dos 1000 dias, vale muito a pena ir atrás, principalmente se você está grávida ou tem criança, né? Se você é uma avó, mãe, tia, para você entender o porquê de hoje em dia a gente pedir para evitar alguns alimentos, né? Realmente não dá alguns alimentos até um período de 2 anos, que é quando completa esses 1000 dias. Os 1000 dias, eles vão do período gestacional até os 2 anos de vida da criança. Hoje em dia, até algumas nomenclaturas usam 1100 dias, contabilizando os 3 meses antes da pessoa engravidar, porque esses 3 meses antes da gravidez, antes da concepção, eles interferem também na saúde do bebê.
Então, assim, o que é que muda com essa questão dos 1.000 dias? Há um tempo atrás, né, até na minha época mesmo, de que eu fui, né, comecei a introdução alimentar, a minha introdução alimentar, se indicava botar suco, né, não se priorizava tanto somente a fruta. Então, tinham várias coisas que a gente acabava ofertando para o bebê, que hoje, com os estudos, a gente já sabe que pode ser prejudicial para a vida dele futura, até adulta. Então, assim, o que é mais preconizado nesses 1.000 dias é que não se oferte açúcar, não se oferte chocolate, bombom, nada que tenha açúcar para a criança, porque os estudos mostram que a tendência dessa criança vir na vida adulta, ou até mesmo assim, na infância mais à frente, né, vir a ter obesidade, vir a ter realmente um sobrepeso, uma obesidade, e as doenças relacionadas à obesidade, uma hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, a glicose, a diabetes, né, estando alterada. Então, assim, a gente sabe que isso, nesse período, vai influenciar lá no futuro. Então, é muito melhor a gente puder evitar, né, até os 2 anos de idade. Ah, mas sempre a gente escuta, né? Ah, mas você comeu açúcar e nem morreu, né? Tipo, eu fiz isso e a criança nem morreu, não aconteceu nada. Não, não vai morrer, de fato. Mas a gente vê hoje a incidência de obesidade, a incidência de doenças cardiovasculares, né? De quantas crianças a gente vê, assim, que poderia ser mais ativa, mais saudável, e que por um histórico desse, né, acaba não sendo. Então, assim, a gente tem como mudar isso. Ah, não morreu, mas assim, será que a gente vai pagar para ver? Vai pagar para ver no futuro uma criança sendo realmente obesa, lutando contra a obesidade, contra o diabetes, com colesterol alterado? Se a gente pode começar já prevenindo. E assim, se a gente for construindo esses hábitos alimentares, a criança realmente não sente tanta falta como a gente sente. A gente tem uma construção alimentar diferente, né, de anos atrás, muito diferente do que a gente pode construir hoje. Esse é um ponto principal, muito importante. Outro que é muito discutido, e quando a gente fala, às vezes, os avós, as pessoas que são, né, mais velhas, realmente torcem um pouco o nariz, é a questão do suco. Hoje a gente procura oferecer o mínimo possível suco, porque quando você pega a fruta e faz o suco, ali tem uma carga glicêmica bem maior, tem menos fibra. E o que é isso faz? O que é essa carga glicêmica? A glicemia no sangue, quando você toma um suco e não quando você come a fruta, ela sobe muito mais rápido. E isso tende a gerar acúmulo de gordura também. Então, entre oferecer um suco de laranja ou oferecer a laranja para a criança comer, é muito mais interessante oferecer a laranja. E aí, quando que esse suco pode entrar? Idealmente, sempre digo idealmente, porque eu sei que nem sempre o que a gente vai querer no ideal vai acontecer. Então, assim, você vai procurar que seja nos 2 anos. Ah, mas com 1 ano de idade, a minha filha foi para casa dos avós e deram um suco. Ok, não tem problema, mas você não vai fazer disso uma regra. Vai tentar fazer disso uma exceção mesmo. Então, assim, na sua casa, na rotina da criança, você vai procurar realmente que não tenha. E vai procurar também conscientizar as pessoas ao seu redor, né, a família principalmente, para que respeitem essa decisão, né, respeitem o que está sendo orientado para o seu filho. Outra questão é quando introduzir os alimentos alergênicos, por exemplo, ovo. Quando é que eu devo colocar o ovo para o bebê? Quando é que eu posso ofertar um camarão para o meu bebê? Essa questão dos alimentos alergênicos, a gente precisa oferecer, o camarão não, mas, por exemplo, o ovo, o peixe, a gente precisa oferecer o glúten, o pão também, até 10 meses. Essa janela é para quê? Para que no futuro ele não venha a desenvolver uma alergia, porque ele não foi apresentado àquele alimento. Então, no momento que ele é apresentado ao ovo, por exemplo, ele vai gerar ele não vai depois, se for apresentado muito mais tarde, ele pode gerar uma alergia, pode gerar uma hipersensibilidade àquele alimento porque não foi ofertado na época correta. Como é que a gente faz essa oferta do ovo? Também pode variar muito e depende muito do histórico da criança. Mas, de uma forma geral, a gente vai oferecendo aos poucos e vai dando intervalos até dar um ovo inteiro. No dia que você for dar um ovo inteiro, você dá metade. Primeiro, você dá metade pela manhã e metade à tarde ou à noite. E depois, só então de ver que não teve nenhuma reação, você vai dar um ovo todo, por exemplo, no almoço ou no café da manhã. A mesma coisa com o peixe. O peixe é um alimento que pode gerar alergia, é um pouco mais alergênico. Então a gente procura
introduzir lá para a terceira, quarta semana da introdução alimentar. Em relação a camarão, a mariscos, a gente sempre vai avaliar camarão, caranguejo, a gente sempre vai avaliar se é do hábito ou não da família, se é do desejo dos pais, né, que consuma, e se os pais tiveram ou não alergia, tem ou não alergia. No caso de não ter, em torno de 1 ano, a gente pode começar a oferecer. E aí também aos poucos. Primeiro faz um caldo, bota molhando um pouquinho do arroz, depois dá um pouquinho do camarão, até a criança realmente poder comer um pratinho que realmente vá o camarão. Em relação às alergias, essas alergias, assim, que a gente pode realmente estar aproveitando essa janela, né? Que é até os 10 meses para que a criança não venha a ter essa sensibilidade mais na frente, é muito importante a gente conscientizar, principalmente hoje em dia, que tem muito isso de, eu não vou dar pão pro meu filho, eu nem como, eu tenho uma alimentação que na minha alimentação não entra glúten, por, sei lá, algum fator, alguma coisa de saúde, ou então foi indicado por alguém, eu não como glúten, então não vou dar pro meu filho. Não é o indicado. O indicado é que seja ofertado e que seja dado, porque ele precisa ser apresentado aquele alimento. Então, às vezes, né, não é por mal, obviamente, né? É por desconhecimento que, achando que está protegendo a criança, não dando aquele alimento, você acaba expondo um pouco mais a chance de a criança vir a ter uma alergia. E outra questão é que eu gosto muito de sempre, assim, quando a gente vai começar essas orientações da introdução alimentar, é falar dos utensílios. Como é que vai ser cozinhada essa alimentação da criança, né? Onde é que vai ser cozinhada? A princípio, não precisa separar totalmente todos os utensílios, mas até a criança fazer 1 ano de idade, a alimentação ainda não vai ser igual à alimentação da família. Com 1 ano de idade, a gente começa uma alimentação saudável, igual à da família. Mas até 1 ano, como a alimentação não é igual à da família, a gente não pode usar temperos, não pode usar o tempero sal, né, que é o que é mais utilizado na nossa alimentação de adulto, e a gente não vai usar também nenhum tempero artificial. A gente pode usar todos os temperos naturais. Alho, cebola, botar um tomatezinho, um cheiro verde, fazer realmente uma alimentação natural e saudável. Com que panela? Qual a melhor panela para eu fazer? A melhor panela é a de cerâmica ou a de inox que esteja bem conservada. Se a sua panela de inox estiver, sabe, toda riscada no fundo, que às vezes a gente vê, né? Vai estar liberando alguns compostos da panela para a alimentação da criança, principalmente o alumínio. Então, uma panela de teflon, ela precisa estar conservada para ela não estar passando o alumínio que tem embaixo para a comida. E eu gosto muito de indicar as panelas de cerâmica, que eu acho que é a mais segura. Em relação a onde guardar essa comida, né, que muitas famílias preferem estar congelando do que estar fazendo todos os dias a alimentação do bebê, é imprescindível que seja em depósitos de vidro. Isso é muito importante. Inclusive, essa questão do plástico, né, de passar, foi o meu tema do costume saudável no ano passado. É algo que eu bato muito na tecla, sempre falo para as famílias que a gente tem que criar um pouco dessa cultura, né, de não ter só aqueles depósitos de plástico e bota lá e bota para congelar e pronto. Não é assim. Porque depois que você fez tudo bonitinho, tudo saudável, se você coloca num depósito que vai estar passando os compostos do plástico, né, você está tendo um prejuízo. Então, usar realmente os depósitos de vidro, separar uns depósitos para a criança. E por mais que a tampa de muitos depósitos desses seja de plástico, é só você não preencher até a tampa, dá um espaço. Mas o meu depósito é BPA free, é livre de bisfenol. Só que tem um porém. O bisfenol é apenas um composto do plástico. E a gente tem vários outros compostos que vão fazer mal. Então é realmente algo que precisa ser trocado. É fácil de encontrar, é fácil de adquirir, é fácil de organizar. Então isso é uma coisa que dá para fazer tranquilamente. E outra questão é sobre se o seu filho tem alergia. O meu bebê é um bebê que tem a PLV. Meu bebê tem alergia à proteína do leite de vaca, né? Como é que fica a introdução alimentar? Foi algo também que foi perguntado na caixinha. Aí, de fato, a introdução alimentar é completamente diferente e é totalmente direcionada para como está sendo o processo
né, da PLV é sempre comunicado, assim, a gente entra muito em contato com o pediatra, faz essa introdução alimentar em conjunto, para ir apresentando realmente aos poucos, até a criança ficar curada, né, ficar bem da PLV. Então, a introdução alimentar faz parte também do tratamento, sempre em conjunto com os pediatras. O que eu acho, assim, muito importante também, graças a Deus, tenho vários pediatras que trabalham comigo e que veem a importância dessa introdução alimentar ser feita de forma correta, né? Ser feita de forma correta desde as escolhas do alimento, da ordem, de como vai ser ofertado. Ah, é BLW? Ou vou dar na colher? Como é que vou fazer? Gosto muito de fazer a forma que é chamado participativa ou BLIS, que é mesclado o BLW, que é aquele método que a criança pega a comida e leva à boca, e você não oferta, deixa ali a comida para a criança mesmo pegar e comendo, misturado com o método que é o de levar a colher até a criança. Como é que a gente faz? Deixa os alimentos ali à disposição da criança para ela sentir a textura, ver a cor, e ao mesmo tempo a gente também vai ofertando com a colher de forma gentil, com calma, não querendo que a criança coma tudo de uma vez e nem forçando a criança a comer tudo. Isso é muito importante. Nos primeiros sinais que a criança der de desinteresse, você deve parar e deve respeitar aquela quantidade, porque as crianças, elas têm uma questão saciedade, fome e saciedade, relação fome e saciedade muito bem definida. Então a gente precisa respeitar para que isso não seja perdido. Quando a gente fica forçando que a criança coma, ela acaba comendo, mas vai perdendo essa questão da percepção da saciedade. Quando o bebê está amamentando, ele sabe o momento que ele vai parar. Então ele sabe o momento que ele vai estar saciado. A mesma coisa é na hora da introdução alimentar. Então ele sabe o momento que ele não vai mais querer. E ele não entende que aquela comida vai matar a fome dele. Ele acha que a única coisa que mata a fome dele é o leite. Então é uma aprendizagem também de saber que aquela comida vai passar aquela sensação que ele está sentindo de fome. E aí, se meu filho não está comendo nada, né? Não está aceitando nada, o que é que eu faço? Bato tudo no liquidificador, passo na peneira e dou para a criança? Não, de jeito nenhum. A gente não usa na alimentação, da introdução alimentar saudável, nem liquidificador, nem peneira, que era algo que era muito utilizado antigamente. Por quê? Porque você vai perder todas as fibras. Então, no máximo, amassar um pouquinho e ir ofertando para a criança. E se ela não aceitou tão bem, você vai complementar a alimentação base dela, que vai ser com leite materno ou com a fórmula. E na próxima oportunidade da refeição, você vai dar nova oportunidade da criança comer e aprender sobre essa alimentação saudável. E é isso, assim, eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Foi meia horinha para falar sobre esse tema, são 1h55. Eu vou abrir aqui, vou pedir para ativarem, aliás, os comentários, para a gente poder ver aqui também, pronto, o que vocês têm de dúvida, se alguém quer falar alguma coisa, a gente ainda tem 5 minutinhos. Como é que foi, assim, quais são os desafios, o que é que vocês sentem assim, mais realmente dificuldade em relação à introdução alimentar. Vou abrir aqui para saber se alguém quer tirar alguma dúvida. E aí, gente? Enquanto se ninguém fizer nenhuma pergunta, eu vou enfatizar aqui também sobre a questão dos orgânicos. A gente tentar ao máximo ofertar os orgânicos para as nossas crianças, para os nossos bebês. Então, precisa comprar tudo orgânico. Às vezes é difícil comprar tudo orgânico, mas o máximo que a gente puder usar de orgânico é muito bem-vindo. Pode usar os potinhos que armazenava leite para armazenar a comida da introdução alimentar? Depende. Os potinhos que eu uso, agora que eu estou amamentando, são potinhos de vidro. Então, eu vou poder usar, mas eu não sei qual potinho que você usa. Tem muita gente que usa aqueles potinhos que vem na própria desmamadeira, né? Que é de plástico, que é livre de BPA, mas que vai ter os outros compostos do plástico. Quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão do plástico, vai lá no meu Instagram, que tem um destaque falando sobre essa questão do plástico. É inclusive da minha palestra do Costume Saudável no ano passado. Eu deixei lá nos destaques. Pronto, se os seus são de vidro, é igual o meu. Então, a tampa é de plástico, é só não encostar na tampa. E aí dá sim para você colocar as porções de legumes dentro, da proteína e ir montando o pratinho saudável do seu filho.
Posso ofertar chá para o bebê de 10 meses? Se sim, qual? Adriana, então, o chá eu não acho que seja necessário ser ofertado para o bebê. Não sei com qual finalidade que você gostaria de ofertar o chá. Mas se você aprecia chá, se você gosta muito do chá, deixe para ofertar depois, mais na frente. Porque vai ser muito mais. É como se fosse o suco, né? Você vai estar enchendo a barriguinha do seu bebê com algo que não vai estar nutrindo ele, né? Não sei qual tipo de chá, mas assim, o chá a gente utiliza, né? Alguns compostos que tem ali no chá para o nosso benefício, mas eu não sei qual benefício que você quer para o seu bebê. Se você quiser depois me mandar um direct, falar qual é o chá, mas eu esperaria mais, eu ofertaria só depois. Não ofertaria para um bebê de 10 meses, não indicaria. Obrigada a todos que estão aqui assistindo, que estão participando, mandando os parabéns. Muito obrigada. Eu adoro essa troca, né? Eu acho que sempre quando eu vou falar assim para o público, seja em palestra, seja, enfim, aqui em live, em stories, eu sempre falo que eu amo essa nossa troca. Amo, assim, poder tirar as dúvidas de vocês, poder estar levando, né, aqui mesmo que em pouco tempo, mas poder estar levando conteúdo, informação válida, informação realmente responsável, que eu sempre falo isso, para tantas pessoas. Espero que isso possa ser disseminado e que a gente realmente possa fazer a diferença nessa geração, através das nossas crianças e através da nossa alimentação também. A gente poder dar o exemplo também para as nossas crianças. Então, assim, como adultos também, a gente precisa ter essa responsabilidade, né? Quem tem criança em casa, de melhorar a nossa alimentação, de ter realmente costumes saudáveis para passar para as nossas crianças. Agradeço demais. Quero mandar um beijo para todo mundo que estava aqui presente. Muito obrigada. E, mais uma vez, agradecer a todo mundo do Costume Saudável, a toda a equipe que se empenha para sempre estar levando esse festival para tantas pessoas todo ano e inovando e fazendo o festival cada ano melhor. Muito obrigada, gente. Um beijão. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição lá no meu Instagram também. Tá bom? Um beijo.